Eu saúdo a todos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 7. Livro do Gênesis, capítulo de número 7. Eu lerei todo o capítulo e será essa porção que, pela graça do Senhor Deus, não somente nós iremos expor nessa manhã. Os irmãos atentem à leitura do texto, pois esta é a palavra da salvação. Diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram sobre a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que havia fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos, pedindo a graça do Senhor sobre esse momento. Soberano Deus,
soberano sobre a salvação, soberano sobre a santificação, também soberano sobre o juízo. Te suplicamos, ó Deus, porque não podemos por nós mesmos ouvir e responder a palavra que vem do Senhor, nem mesmo pregá-la, Senhor, que é suficiente para essas coisas, exclamou o apóstolo Paulo. Senhor Deus, abençoa-nos, pois. Fala conosco, Senhor. Revela-nos através... O Senhor tem se revelado a nós através deste culto, sim, através de cada elemento. Mas agora é o momento da proclamação da Tua palavra, a voz de Deus. Senhor, fala conosco. Revela-te a nós à medida que que vai sendo pregada a Tua palavra. Que percebamos de forma nítida a presença do Senhor, a Tua voz falando ao nosso coração sendo exposto à Tua palavra à medida que ela é exposta a nós. Senhor, transforma-nos. Como de fato oramos pela voz do presbítero Barreto, não queremos sair daqui como entramos. Ajuda-nos, pois, Senhor. Somos pecadores. Somos, por natureza, duros de coração. Tem compaixão de nós, em nome do Teu Santo Filho, o justo. É que nós oramos. Amém. Alguma vez a sua casa já foi alagada? Talvez essa não tenha sido a realidade de alguns, mas eu me lembro bem, onde eu morava com meus pais, muitos anos antes de a casa ali ser construída, era tudo água, né? E não tinha assim terra. E como muitas vezes acontece aqui em Manaus, há algum tempo, né, nós olhamos locais que são edificados, como esse local mesmo, por exemplo, alguns anos atrás, não era assim. E é costume que em locais assim, em muitos locais do país também, onde não tem ali um bom saneamento básico, né, quando vem muita chuva, haja alagamento. E foi assim que acontecia muitas vezes, onde eu morava com meus pais. E eu me lembro bem uma noite em que nós estávamos dormindo, e aí eu ouvia um barulho, meus pais falando, e eu achei estranho, e eu acordei. O que é que está acontecendo? E quando eu desci da cama, que eu coloquei os pés no chão, eu senti aquela água fria. Eu olhei para aquilo preto, sujo, até o joelho. E eu olhei para a minha casa assim, e eu não reconheci. Onde é que eu estou? A casa estava alagada. Um dia antes, estava tudo seco. Na madrugada, nós não vimos nem as tomadas que ficam perto do chão. Como as coisas acontecem rápido, né? Como nós olhamos para toda a ordem da terra e nós pensamos que tudo vai ficar, por vezes nós podemos pensar isso lá no fundo do nosso coração, tudo vai ficar no domínio dos homens, tudo vai ficar conforme os homens conseguem governar aqui a sociedade, criar um ambiente, né, como eles querem viver. E nós podemos ser levados assim na frequência dos dias e esquecer de que há um Deus soberano e que tudo na verdade ocorre como Ele quer. Ele governa tudo. Ele governa os dias. Ele governa as chuvas. Ele governa aqueles que hão de ficar doentes e aqueles que hão de ficar sãos. Ele é soberano especialmente sobre a salvação. Ele é soberano sobre aqueles que também não serão salvos. Nós olhamos para esse texto e é exatamente isso que nós vemos. Um Deus soberano, onde o momento chegou que a água que Ele prometeu vir veio, e de fato Ele operou no mesmo ato salvação para uns e condenação para outros.
Vejamos essa narrativa tão conhecida, mas igualmente tão preciosa para nós. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Deus recompensa Noé pela sua justiça. Sim. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus recompensa Noé pela sua justiça. Veja a partir do verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também todas as aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Nós vemos aqui Deus recompensando Noé por causa da sua justiça. Veja que Deus, ele de fato recompensa. Veja como ele diz a Noé. Ele chama Noé para a arca. Ele diz: entra tu e toda a tua casa. Por quê? Qual é o motivo que leva a Deus chamar Noé para entrar na arca? O Senhor diz aqui: porque te reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Ora, meus irmãos, sim, Deus reconhece isso, mas nós devemos lembrar bem: Noé achou graça diante do Senhor. Isso já foi dito aqui por Moisés, inspirado pelo Senhor Deus. Lá em Gênesis 6:8, diz o texto que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. E agora, então, uma vez que a graça de Deus chega até Noé, Deus olha para Noé e vê a sua própria justiça em Noé, e reconhece essa obra na vida de Noé. Como isso é maravilhoso! Então Noé entra na arca porque Deus o vê justo. Sim, Deus recompensa o justo. É isso que Deus está falando para Noé. Ele está incentivando Noé a ser justo também, porque Ele irá recompensá-lo. Este é o ensino da Escritura. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando Ele falou do galardão? Não há nenhuma religião de obras aqui, mas há sim um Deus que olha para a justiça no coração dos seus filhos e recompensa conforme eles vão sendo obedientes. Não, nós não estamos falando aqui, o Senhor não está incentivando Noé com a teologia da prosperidade. Não é nada disso. Mas Ele está ensinando Noé com a teologia do galardão. Ele recompensa a obediência e Ele também recompensa a desobediência. Nós olhamos para Deus, olhando para o coração de Noé, reconhecendo a sua justiça. Mas qual era a justiça? Qual era a retidão de Noé? Qual era a obediência de Noé? Ora, meus irmãos, Deus nota essas obras de retidão. Ele olha, as avalia. Deus sabe do coração de todos que estão vivendo na face da terra. Ele não precisa avaliá-lo. Ele conhece tudo. Mas ainda assim, é como se Deus fizesse aqui um raio-x no coração de Noé e diz: realmente, Noé, eu reconheço a tua justiça. Sim, Noé não era impecável. Não há homem que não peque, é isso que diz a palavra. Salomão, orando, ele diz: quando pecarem contra ti, falando do povo, e ele dá um parêntese e diz: pois não há homem que não peque. Não é isso que o Senhor está dizendo. Noé não é um homem impecável, mas Noé é um homem justo. Noé era justo diante de Deus, e Deus reconhece isso. E perceba que ele de fato era justo. Não era apenas de nome. Veja como o Senhor dá testemunho dele. Em vários momentos, inclusive no final do capítulo 6, diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus ordenara. Noé não escolhia partes da lei de Deus para obedecer. Noé não era seletivo na obediência. Tudo que Deus revelava a ele, tudo que chegava da parte do Senhor para que ele obedecesse, ele era zeloso para obedecer. Sim, ele pecava, mas ele tinha toda a revelação que Deus tinha dado a ele.
para que ele obedecesse, e ele se esforçava para ser assim fiel ao Senhor. Ele não é seletivo. Tudo. Ele não é como os fariseus que Paulo condena, com um legalismo seletivo. Sim, é interessante essa expressão que a teologia usa, falando dos fariseus, um legalismo seletivo, porque os fariseus eles selecionavam aquilo que eles queriam obedecer, mas outras partes eles não faziam, eles não eram misericordiosos. O legalismo, todo legalismo ele é seletivo. Todo legalismo é seletivo. E Paulo, então, de uma forma muito direta, ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifica todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Vocês querem se circuncidar? Pois então guardem o restante. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Noé não era um legalista seletivo. Noé era zeloso para com toda a lei de Deus. Então, Deus traz os animais diante dele. Sim, talvez você lembre de alguém a quem Deus trouxe os animais perante ele. Deus fez isso com Adão, antes que ele pecasse. E Deus está fazendo isso mais uma vez com Noé. Veja aqui o texto em capítulo 6, verso 19. Na verdade, no capítulo 6, quando ele diz, no verso 19, farás entrar de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para conservares contigo. Noé agia para que eles entrassem na arca, mas Deus, em outro lugar, disse que ele mesmo faria com que esses animais viessem de cavernas e de todos os locais de montes, e Moisés iria organizá-los. Deus traz esses animais diante dele, lembrando da justiça, inclusive, que foi colocada no coração de Adão. É um novo Adão. Sim, Deus está para fazer um novo mundo, não um novo, totalmente novo, mas Ele irá renovar o mundo. É isso que Ele está fazendo com Adão. O coração dele está cheio da pecaminosidade daqueles dias, mas Ele irá renovar toda a criação. Perceba que Ele então, olhando para essa justiça que Ele reconhece no coração de Noé, Ele se preocupa com a santidade que Noé se dedicava e também ao culto ao qual Noé também se dedicava. E é por isso que Deus diz a ele, no verso de número 2, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e depois ele fala dos animais imundos. Ora, para que eram esses animais? Porque Deus diz a Noé, Noé separa animais limpos e animais impuros. Noé sabia quem eram os limpos, quem eram os impuros? Não havia chegado ainda aqui a revelação da lei, lá em Levíticos 11, onde Deus detalha cada animal que era puro e cada animal que era impuro. Deus não havia revelado para que seriam esses animais. O povo irá saber, inclusive pela pena de Noé, que está escrevendo em Gênesis 7, naqueles dias de Noé, o povo já sabia, iria saber quais eram esses animais. Noé não sabia ainda, mas ainda assim, Deus revela animais, certamente revela a Noé. Noé, são esses os impuros, são esses os puros. É interessante como Deus revela em parte a Noé, sem dizer o propósito, para que serviriam aqueles animais. É interessante que alguns outros mandamentos das Escrituras nós não entendemos, mas assim como Noé fez, também devemos fazer confiando, porque tudo que Deus nos ordena é bom, é para a sua glória e é para o bem do seu povo. Noé não sabia para que eram esses animais, até que chegasse Levíticos 11, a separação dos animais, claramente dizendo quais eram os puros e os impuros. O povo sacrificava ao Senhor, como Abel fez. Mas, além de sacrificar,
sem distinguir direito puros e impuros, o povo também iria comer todo tipo de animal, não agora. Mas em Gênesis 9 nós iremos ver o Senhor Deus dizendo que eles também poderiam comer os animais. E somente lá em Levítico 11 nós iremos ver o Senhor dizendo: vocês só poderão comer os animais limpos, e esses são os limpos, vocês não podem comer os impuros. Como Deus une então aqui duas coisas: os puros para o culto e os puros para a alimentação. O povo tinha que ser puro no culto, zeloso no culto, santo no culto, solene ao Senhor, e também tinha que ser santo na vida, no ato de comer diante de Deus. Noé ainda não tinha esse entendimento, mas Deus já está cuidando de tudo. Noé tinha essa justiça, mas ele ainda não tinha esse entendimento, essa revelação. Mas perceba como Deus ainda assim usa ele para que venham esses animais. Perceba o número, eu não sei se você percebeu. Deus manda que ele separe 7 pares de animais puros e 1 par de animal imundo. Porque 1 par de animal imundo serviria para conservar a vida, mas os animais puros, além da vida, serviria também para o culto e para a alimentação do povo. Ora, meus irmãos, Deus reconhece a justiça de Noé. E perceba então como, apesar de Noé ter a sua justiça reconhecida aqui, ele não é justo de natureza, mas ele lembra-nos aquele um que é justo por natureza, aquele um que é impecável, sim, por natureza, aquele justo no meio de injustos. Foi isso que lemos na liturgia, quando ele morreu, o justo pelos injustos, lá em 1 de Pedro 3, e ao qual devemos imitar. Nós cantamos no Salmo 146, Deus ama o justo, e em primeira instância esse justo não sou eu nem você, é aquele que é impecável, é aquele através do qual a luz de Deus chega, e através do qual o mundo é condenado. Ele veio ao mundo, e a sua luz então revela os pecados do mundo, e é então, inclusive por causa dele, que todo mundo que não está nele será condenado. Assim como Noé é uma figura de Cristo. A sua retidão está fazendo contraponto com a pecaminosidade daqueles dias, muito mais a retidão de Cristo faz a contraponto com toda a contaminação desses dias. Noé é um tipo de Cristo, ele não é impecável, mas Cristo sim, é perfeito em tudo. Não havia dolo em seus lábios, não havia maldade em seu coração. Nós vimos Deus, por outro lado, reconhecendo a justiça de Noé, porque sim, Noé já tinha comunhão com esse Deus bendito, e por causa disso, Deus reconhece essa justiça. Mas veja que em segundo lugar, Deus salva soberanamente Noé, a sua descendência, os animais que ele criou. Deus salva soberanamente Noé, a sua descendência e os animais que ele criou. Veja o que diz o verso 10: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No verso 11 diz, aliás, no verso 13 diz: nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todos os animais segundo suas espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Perceba como Deus está salvando. Deus podia criar. Ele poderia dizer a Noé: Noé, entra somente tu e a tua família. Ou ele poderia acabar com tudo
e nem mesmo Noé salvar e criar mais uma vez animais como ele fez antes, e criar o ser humano como ele fez antes, mas ele descansou de todas as suas obras. Você está lembrado? Ele descansou de tudo que havia criado. Ele não vai mais criar os animais, ele não vai mais criar o homem. Ele mesmo disse isso. Ele ordena que Noé ajunte os animais, ajunte a sua família, entre na arca. Deus salva soberanamente Noé, sua descendência e os animais que ele criou. Perceba como então está sendo enfático aqui a repetição de vários animais, suas espécies. Está sendo enfático aqui, inclusive macho e fêmea, mostrando que Deus sim já estabelece o macho e a fêmea. E nós vemos como nos nossos dias isso tem sido tem sido minado. A ideia de que Deus já estabelece o macho e a fêmea. Tanto é ensinado nas escolas que até mesmo animais se ajuntam, duas fêmeas, dois machos. Não é isso que vemos no texto. O Senhor está preservando. Se há duas fêmeas, não há como a descendência ser preservada. Se há dois machos, não há também como a descendência ser preservada. Entra de dois em dois, macho e fêmea, diante de Noé. E Deus salva, não somente Noé e sua família, mas Ele quer salvar toda a criação. Deus criou um reino. Ele não criou só os seres humanos. E Ele irá restaurar tudo o que Ele criou. Tudo o que Ele criou. Com exceção, é claro, de Satanás e seus demônios. Ora, Deus então salva de forma soberana Noé e os seus animais. É isso que vemos em segundo lugar. E por que de forma soberana? O verso 16 diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Noé fica por último, para garantir que entre seus filhos, entre a sua esposa, entre todos os animais. E diz o texto que depois que ele entrou, o Senhor fecha a porta. Para que não fique em dúvida se Deus está salvando pela engenharia de Noé. Até mesmo o projeto da arca veio de Deus, as medidas, o material. E agora Deus fecha essa porta. Porque a água não entrará, não pelas obras de Noé. A água não entrará, porque Deus é quem fecha a porta da arca. Ele é soberano. Há um tempo limitado para que todos entrem. E esse tempo, ele não irá ser interrompido. Os animais tinham que entrar, Noé depois entra. Esse tempo não acaba, essa porta não fecha antes do tempo. Mas depois que Noé entra, nem mais um segundo passa. A porta é fechada pelo Senhor de forma soberana. No ensino bíblico, então, não há espaço para que a graça salvífica, para que a salvação do povo de Deus aconteça em duas etapas ou em mais etapas. O seu Deus salvará o seu povo, Cristo voltará e será uma vez só, e a porta se fechará. E a porta se fechará. É isso que vemos aqui em segundo lugar. Deus salva soberanamente Noé, a sua descendência e os animais. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos que Deus envia soberanamente o juízo sobre os ímpios. Meus queridos, como é curioso o relato do dilúvio. Através do mesmo ato pelo qual Deus salva Noé e sua família, é o ato pelo qual ele traz juízo e destruição para os ímpios e para todo o resto. As águas levantam a arca,
Se as águas não levantassem a arca, ela poderia encalhar em algum monte, iria bater, iria abrir um espaço para que entrasse água. Então essa água salva Noé e a sua família. Mas essa mesma água é a água que traz tamanha destruição. Tamanha destruição. Eu não sei se você percebe, mas os verbos e as palavras são muito claros. Perceba como diz o texto: predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra, prevaleceram excessivamente. Então há um juízo intenso aqui, excessivo, no sentido de que seja intenso. Há um juízo pleno, toda a carne, diz o verso 21, pereceu. Deus envia um juízo intenso, um juízo pleno. Não fica nada fora da arca. Nada fora da arca. Mas não somente isso. Nós vemos que Deus fecha a arca. Isso salva Noé e a sua família. Mas nenhum, além deles, pode mais entrar. No mesmo ato em que Deus fecha, isso impedirá que a água entre na arca para que ela afunde, salvando Noé e a sua casa. Isso também impede que, seja lá quem for, entre. Aqueles que zombavam de Noé, veem ele entrando na arca, e talvez alguém pudesse decidir de última hora, fora do tempo, querer entrar, a porta é fechada. Acabou a pregação de Noé, o pregoeiro da justiça. Deus envia a água que salva e a água que traz juízo. E perceba que no verso 11, diz o texto que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Eu não sei se você percebe, mas Deus envia água de cima, pelas portas dos céus, e Ele também envia água de baixo. As comportas as fontes do grande abismo se abrem. Você lembra de algum momento na história em que isso aconteceu? Em que a água de cima e a água de baixo era uma coisa só? Isso aconteceu antes. Nós cantamos aqui, inclusive, que o nosso Deus é soberano, Ele reina sobre a fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de nosso Deus pairava, se movia sobre a face das águas. E depois, lá em Gênesis 1, Deus manda que essas águas se separem, águas em cima, águas embaixo, e apareça a porção seca. Você lembra o que era aquilo antes? Aquilo era um local inabitável, inóspito. O Espírito pairava sobre as águas, mas era impossível alguém viver naquelas condições. Deus resolve abrir as comportas dos céus e as fontes de baixo. Ele cria mais uma vez um cenário inabitável, um cenário terrível por causa do pecado. Só a vida dentro da arca, não a vida fora dela. Ora, meus irmãos, como esse relato, ele nos ensina várias e várias aplicações. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus reconhece a justiça de Noé. Em segundo lugar, nós vimos que Deus opera a salvação a Noé, a sua descendência e aos animais. E em terceiro lugar, nós vemos que Deus, pelo mesmo ato, soberanamente opera juízo sobre os animais e sobre todos que estão fora da arca. Que aplicações nós temos para as nossas vidas diante desse texto? Em primeiro lugar, como tem sido a tua justiça? Como tem sido a tua obediência?
Às vezes nós ouvimos essa palavra, né, e dizemos, não, eu não sou justo. Mas em outro lugar a Escritura se refere ao povo de Deus como santos, como justos. Sim, em Cristo nós somos justos. E Ele é muito mais justo do que Noé. Mas como tem sido a tua obediência à palavra? Tem sido seletiva? Você é rigoroso em algo, em um ponto em que para você é mais fácil obedecer, e o restante da Escritura você simplesmente é relaxado ou relaxada? A obediência, meus irmãos, precisa ser completa. É isso que Deus olha para Noé e admira. Sim, Ele reconhece a justiça de Noé. Você tem sido assim? Somos reformados. Prezamos pelo culto simples. Deus seja louvado por isso. Mas a tua vida, assim como o culto que é simples e puro, a tua vida também tem sido pura, reta. Como Noé. Meus irmãos, por outro lado, quando nós olhamos para nós e nos entristecemos, sim, porque essa é a maior tristeza do cristão, olhar para si e perceber que não está obedecendo a Deus como deveria. Essa é a pior tragédia para um cristão. E talvez você tenha chegado até aqui e você tenha vindo se arrastando. Você talvez tenha vindo até aqui e dito, Senhor, eu estou imundo ou imunda. Eu não tenho vivido para o Senhor, eu não tenho te obedecido, Senhor. Eu olho para a tua lei, que é santa, e eu não tenho vivido como Deus, como o Senhor quer. Ai de mim se a minha vida fosse projetada para que todos vissem. Ai de mim se o meu coração fosse projetado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Talvez você tenha se esforçado, venha se esforçando para obedecer à lei de Deus, e talvez nem você mesmo perceba o seu próprio avanço, por causa da sensibilidade que Deus tem causado no teu coração para obedecer à lei dele. Mas eu te convido então a olhar para esse cenário que é o teu coração. Sim, não é impecável. Sim, precisa ser santificado. Mas perceba uma coisa: Deus olha, e se há obediência, e se há processo de santificação, Ele olha e reconhece e recompensa. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele primeiramente nos abate e nos humilha, para que nós não confiemos no nosso braço. Às vezes nem nós percebemos a santificação em nós, para que nós olhemos para a sua grandeza quando nós cantamos também, e nós admiremos e digamos, uau, Senhor, como o Senhor é santo, como o Senhor é grande. Eu quero adorar o Senhor cada vez mais e mais. E como isso é caro para o Senhor Deus. E se tem esse sido o teu caso, louve a Deus, porque Deus está olhando para o teu coração. Talvez não seja tão evidente aos olhos das pessoas, mas Deus está vendo e Deus reconhece a justiça no teu coração. Essa é uma aplicação em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, a ti que não estás na igreja, você precisa refletir. Quando eu falei lá no início, no dia anterior a casa estava limpa, estava seca, não tinha água,
Mas na madrugada eu acordei e os meus pés estavam na água, até o joelho havia água. Que cenário tão diferente. Da mesma maneira, Noé pregava e pregava. O Novo Testamento diz que ele era o pregoeiro da justiça. Ele pregava e as pessoas zombavam dele. As pessoas zombavam e ele continuava pregando. Até que entrou os animais na arca, até que entrou Noé na arca, e Deus fechou a porta. E então vieram as águas que levantaram a arca, salvando aqueles que estavam ali, e trazendo destruição para aqueles que zombaram de Noé e não ouviram a palavra. Você precisa refletir, você que não faz parte da igreja. Ou você que já tem idade de professar a fé e ainda tem resistido. Você precisa refletir. Você tem ouvido, assim como Noé pregava. Alguém está pregando. Você tem ouvido. Mas haverá um momento que a porta irá fechar. Talvez você olhe e não perceba isso. Afinal de contas, domingo após domingo estamos ouvindo. Mas haverá um tempo, tenha certeza, que você não poderá mais responder e ser salvo. Haverá um tempo em que não haverá mais vida fora da arca, fora da igreja. Você precisa se arrepender. Você precisa ouvir essa voz de graça. Essa voz que santifica, essa voz que salva. E se apresentar a Cristo. E de fato, no coração, como disse lá a carta de 1 Pedro 3, aqueles que sinceramente no coração santificam a Cristo. Você precisa santificar de coração a Cristo. Não para que os outros vejam, mas para que o próprio Deus possa olhar para o teu coração e reconhecer. Ele é o juiz. E quando há justiça, Ele diz, aí há justiça. Você precisa logo responder essa palavra. Em último lugar, filhos de Deus, vocês não podem continuar abusando da paciência e bondade do Pai. Não, Ele não nos destruirá, uma vez que Ele já nos alcançou. Uma vez que Cristo foi destruído na cruz, o próprio Filho foi tragado na cruz, Ele não fará mais isso conosco. Mas é bem verdade que nós abusamos da bondade de Deus, da paciência dEle. Não abusemos. Como tem sido, então, a tua vida? Eu quero finalizar essa pregação indo lá para o texto de 1 de Pedro 3. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Diz no verso de número 21, falando da arca, aliás da água, ele diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O texto nos mostra como a mesma água que destruiu e matou aquelas pessoas, salvaram o povo de Deus. Essa água, que inclusive é lembrada quando olhamos para o batismo, o sinal da aliança. Essa água que lembra a morte de Cristo, e que nós morremos com Ele, e que nós não morremos a morte dele, a morte eterna. Ele morreu em nosso lugar. Sim, aquelas pessoas que morreram fora da arca, elas tiveram uma morte, a mesma morte que o próprio Senhor Jesus teve na cruz,
no meu e no teu lugar. E a mesma água que o destruiu é a água que nos salva. Ele é o justo. Ele é o destruído e morto em nosso lugar. Com isso deve fazer o nosso coração festejar e louvar a Deus. Que o seu Deus nos abençoe, irmãos. Amém.